Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Espero que vocês estejam bem. Vocês me desculpem que vai ser vídeo de cama hoje de novo. Por quê? Hoje eu cheguei de serviço e eu precisava muito dar um banho na Nina. Então eu falei assim, ai, gente... E eu ia chegar e gravar vídeo. Mas aí a Nina tava precisada de um banho, tadinha. Já tinha muito tempo que ela tava sem banho. Já tava ardida já na caatinga, tadinha. Oh, meu Deus. E aí eu fui dar um banho nela. E aí fui dar banho lá no chuveiro, aí acabei tomando banho junto com ela, né, porque se molha toda, chacoalha toda. Ainda coloquei uma música suave pra ela ficar calma, dei banhozinho com shampoo, condicionador, depois passei perfuminho, depois dei comidinha. Tá linda, tá cheirosa. Tá aqui deitada aqui, deixa eu ver. Ah, peraí, eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, deitado aqui, né, que olha. Nina, que tomou banho, lindona? Tomou banho. Fala pro pessoal que você tomou banho, que você tá cheirosa. Fala, tô cheirosa, gente. Vem cá. Fala assim, tô selosa, gente. Tô muito selosa, tô muito celosona, muito celosona. Ó, e aí ela solta pelo pra caramba depois do banho, ó. Olha como é que solta pelo. Muito pelo, olha. Olha isso. Né, lindona? Ah, muito linda essa menina. Muito linda, muito linda, muito linda. Pim-pim tá ali. Menina aqui. Minhas crianças. Minhas crianças. E aí é isso, né, gente? Vamos para o nosso vídeo. E eu queria pedir desculpa com vocês, porque ontem eu postei um vídeo. O que aconteceu? Eu estou fazendo isso, limpando a minha galeria. Com muita coisa mesmo, muito vídeo, sabe? Vídeo lá com meu ex-namorado, das coisas, dos passeios que a gente fez que eu não tinha postado. Tinha muito vídeo, assim, vídeo que a gente tinha ido na praia, vídeo do meu aniversário lá na pousada, vídeo da última pescaria. Esse vídeo da última pescaria, eu vou tentar editar ele de uma forma que ele não apareça, porque ele já não gostava de aparecer. Agora que a gente terminou, que ele não vai querer aparecer mesmo, né, gente? Então, assim, pode até ser que, se ele aparecer ainda, dê problema pra mim. Então, eu vou tentar editar de uma forma que ele não apareça. Porque o lugar é lindo demais, as imagens são lindas demais. E assim, mesmo que esse vídeo não dê em nada, ninguém assista, eu queria guardar as imagens desse vídeo. Nossa, muito bonito mesmo. E aí os outros eu apaguei muita foto. Nossa, gente, apaguei muita coisa ontem na minha galeria. Fiquei até tardão apagando. E aí eu achei aquele vídeo na minha galeria. Só que, gente, ele era vídeo. Eu achei que era um vídeo falando só... dando uma mensagem, né? Só que aí ele tava falando da desmonetização do outro canal, e aquele vídeo foi gravado pro outro canal, e aí falou da desmonetização, e aí eu falei assim, ah não, gente, nada a ver. E aí eu fui ver o contexto da mensagem, aí eu ainda tava no relacionamento, sabe? Falando de... Não que as coisas que eu falei lá naquele vídeo, eu desacredite, eu acredito mesmo que a gente dá o amor que a gente tem, que se a gente não se dedica ao relacionamento, se a gente fica com medo, realmente, pode ser que a gente deixe de viver o relacionamento na sua melhor fase, na sua melhor forma. E foi isso que eu fiz, né, gente? Eu fui viver o relacionamento, eu me entreguei ao relacionamento. Por isso que foi bem, no finalzinho agora, foi bem difícil. Mas tô esperando, tô de boa, sabe? Tô tranquila, tinha que ser e acabou, e pronto, acabou, né? É igual eu falei pra vocês, eu não quero ficar repetindo o mesmo assunto aqui. Mas assim, a minha vida é a minha vida, né, gente? A minha vida é términos, a minha vida sou eu aqui, é Nina, é Pim-Pim, é as coisas que eu penso, da forma que eu penso. Então é isso, eu queria pedir desculpa pra vocês que eu postei o vídeo e eu falei assim, nossa, gente, o vídeo totalmente, cronologicamente todo errado. Aí eu fui e tirei o vídeo. Eu sei que não é bom pra saúde do canal, mas, né, é melhor eu tirar e colocar um vídeo que tem a ver com o que eu tô vivendo, as coisas que eu tô passando, porque senão não faz sentido, né, gente? É uma coisa de um outro canal, é lógico que o outro canal e esse canal, que eles conversam entre si, porque é sobre relacionamento, é sobre a minha vida, mas, né, vamos colocar o negócio cronologicamente bonitinho pra todo mundo aqui, pra gente seguir um caminho, todo mundo junto no mesmo caminho? Então vamos lá. E sobre o que eu quero falar com vocês hoje? Não sei. Tô brincando, sei sim. Hoje não foi um dos melhores dias pra mim, né? Hoje foi um dia, eu até conversei com meu irmão, eu tava muito baixo astral, sabe assim, e eu comentei com ele que eu tô achando muito engraçado, porque eu tava com insônia, né, gente? Porque vocês sabem que eu tenho 51 anos, eu tô na menopausa ali, né? Nesse intermeio de menopausa, não menopausa. Os meus ciclos, eles já encerraram, já tem um tempo. Mas eu tenho sintomas, né? E o de insônia tava, assim, insuportável já há bastante tempo. E assim, desde quando eu entrei nesse relacionamento, o último agora,
E um pouco antes de terminar o outro relacionamento, de antes desse, eu já tava com uma insônia bem braba. De tipo assim, todo dia, mesmo horário acordando. Todo dia, mesmo horário acordando. E aí, aí entrei, aí tá, né? Passei aquele processo todo, da separação, difícil pra caramba e tal. Fiquei um tempo na minha mãe, do outro relacionamento. Né? E a insônia comendo solta. Comendo solta, acordava todo dia 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, 3h30, 4 horas, né? 5 horas, gente, nossa, 5 horas é de doer. Porque eu acordo 6 horas. Quando eu acordo 5 horas, é tipo assim, cara, não dá tempo de eu dormir mais nada. Porque assim, quando eu acordo, eu ainda faço uma força pra continuar dormindo. E assim, acordei, eu fico assim, ó, olhando pro teto. Porque o sono não vem. E aí quando eu acordo 5 horas, eu fico apavorada, desesperada. Mas enfim, aí tá, né? Passei o relacionamento todinho com essa insônia, acordando. Tinha noites em que eu acordava e eu ia pra sala pra não atrapalhar ele dormindo. Porque eu achava injusto, né? Quem tava com insônia era eu. Não era justo que ele atrapalhasse ele dormindo. Até porque ele ainda tava trabalhando e ele precisava acordar cedo também pra trabalhar. E assim, passei uma boa fase. Eu tô passando a mão no cabelo, porque eu lavei o cabelo. Ele tá meio eriçadinho. E aí eu gosto de passar a mão, que aí ele dá uma sentadinha. Tá vendo? Ele vai ficando mais lisinho. E aí ele... Gente, ele... Tá vendo? Dá uma sentada melhor. E não fica tão bagunçado pra amanhã de manhã. Gente, eu tô adorando. Deveria ter cortado o cabelo antes, porque eu tava com queda química, né? Fala, quebra química. Sei lá. Corte químico. E aí, vamos voltar à insônia, Luciana. Tô eu aleatoriamente falando coisa nada a ver. E aí eu tava conversando com meu irmão, falando pra ele assim, engraçado, né? Depois que terminou e tudo, e nos primeiros dias não. Mas agora eu tô dormindo muito. Mas eu tô dormindo muito, muito mesmo assim. Se eu deito 8 horas, eu vou até o dia seguinte. Se eu deito... Esses dias eu cheguei aqui, mas aí eu tinha tomado remédio. Eu tava com uma dor de cabeça danada. Eu tomei um remédio para dor de cabeça. E esse remédio, ele tinha antialérgico, e aí eu apaguei. Cheguei aqui, só deu tempo de fazer, sabe o quê? Dei comida pra Nina, soltei a Pimpim na gaiola, porque toda vez que eu chego em casa eu solto ela, abro a gaiola pra ela sair, que ela gosta de ficar fora da gaiola. E eu coloquei uma roupa, eu nem short eu coloquei. Eu tava só com a parte de baixo, a roupa íntima e uma blusa. Aí eu deitei assim na cama, assim, só pra dar aquela descansada. E tinha até colocado um negócio na televisão, tinha um monte de luz acesa na minha casa. Eu apaguei, eram 6 horas, eu acordei 10h40 da noite. E eu fiquei assim, meu Deus, né? Tipo, eu tinha planejado que eu ia fazer um negócio pra eu comer e tudo. Aí eu falei que quase 11 horas eu vou comer nada. Aí eu acordei assim, fui olhar a hora, assustada. Aí eu levantei, né? Fui fechando as portas, que tava tudo aberto também. Porta aberta, luz acesa, sabe? Televisão ligada. E a Pimpim e a Nina aqui, rodeando. Aí sabe por que eu acordei? Porque a Pimpim saiu da gaiola, pulou aqui na cama e ficou beliscando meu pé. Aí que eu acordei. Ela que me acordou, a Pimpim que me acordou. Senão, se bobear, eu ia até o dia seguinte. Mas graças a Deus que ela me acordou, porque aí eu fui, tranquei tudo direitinho, né? E aí eu dormi. E aí eu achei estranho porque como que eu tô dormindo tão pesado assim? Tirando esse dia que eu tomei remédio. Porque agora eu tô dormindo a noite toda. E aí meu irmão, ele tá estudando, né? Tá fazendo psicologia. E aí eu fui perguntar pra ele, você acha que pode ser o quê? Aí ele falou assim, olha, pode ser várias coisas. Pode ser a menopausa, mas a menopausa costuma dar insônia e não excesso de sono. Não sei se tem casos de quem dorme demais, né? Mas eu sei que a insônia, eu sei que tem. E aí ele falou assim, ó, pode ser que você, nos relacionamentos, você tava tão tensa, tão engatilhada com os problemas dos relacionamentos, tanto esse que terminou agora quanto o de antes, que você tava tendo insônia, você não conseguia dormir, você tava sempre em alerta, seu cérebro tava sempre em alerta o tempo todo, porque tinha situações que você não tava bem e você às vezes não conseguia falar, né, porque eu não consigo falar, né, quer dizer, eu consigo falar, só que quando eu falo e a pessoa não escuta, eu deixo pra lá, porque eu já fiz a minha parte, eu já conversei, eu já falei, e aí, a partir do momento em que eu já coloquei pra fora, já expus a minha parte da satisfação do negócio, e a pessoa, se quiser falar, eu tô aqui aberta pra gente poder entrar num acordo, mas se também não quiser falar, se quiser ficar quieta, antigamente eu ficava muito incomodada, sabe? Já passei muitos momentos desse em que eu chegava pra falar, vamos conversar, porque não tá legal. E aí eu falava, a pessoa ficava quieta e tá.
E aí eu ficava muito incomodada. Falava, mas você também tem que falar o que te incomoda, o que tá acontecendo com você, por que isso tá assim, assim, assado. E nada. E aí eu peguei e comecei a falar assim, gente, né, eu não posso fazer nada, eu vou fazer a minha parte e falar o que tá acontecendo comigo. Se não quiser falar, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada pelo outro. Eu não posso fazer, aliás, eu posso fazer pelo outro a partir do momento que o outro vem, conversa comigo e expõe a parte dele ou dela, né? E aí, só que aí, se a pessoa não quer fazer, eu tô fazendo a minha parte. Eu tô colocando na mesa a situação que está incomodando. Aquele momento em que a gente chama para conversar é o momento de se todo mundo colocar o que não faz bem, o que não tá legal. Só que tem pessoas que têm dificuldade para fazer isso. E aí que eu acho a bruta da sacanagem. Sabe por quê? Porque aí você é uma pessoa disposta a fazer tudo para o seu relacionamento dar certo. Você vai lá e conversa, você chama pra conversar. Vamos conversar? Porque tem coisas que estão incomodando. Tá incomodando a mim? Se está me incomodando, é lógico e evidente que o meu comportamento, ele muda, né? Porque quando você tá feliz, né? Quando tá tudo bem no seu relacionamento, o que você é? Você é feliz, você é satisfeita, você tá sempre sorrindo, você tá sempre bem. Agora, quando tem uma coisa te incomodando, até você conversar e consertar, você tá ali tensa, você tá ali séria, você já não consegue ser a pessoa que você é no relacionamento. Pelo menos eu sou assim, gente. Tem gente que consegue fingir, ou tem gente que consegue abstrair de uma forma até conseguir conversar. Eu não. Eu fico mesmo, de cara de bunda mesmo, de tipo, preciso resolver isso aqui porque não tá legal. Não consigo abraçar, beijar se tem alguma coisa me incomodando, entendeu? E aí, aí que eu acho a sacanagem, porque aí você vai lá, expõe, conversa e tal. E aí, é lógico que o seu comportamento, né, no caso eu já não sou aquela pessoa feliz, carinhosa, né, alegre, que tá o tempo todo ali, que dá carinho, que dá amor, que faz as coisas pra agradar. Eu já não estou nesse modo para essa pessoa. E aí, a pessoa não pega e não fala. Ou, você tá assim, assim, assim. Você está assim, assim e assado por causa dessa situação, o seu comportamento que está agora, ele é gerado por causa dessa situação? Não, gente, não conversa, não fala nada. E aí deixa assim, ó, Deus dará. Aí eu que lute, ai meu Deus, eu que lute para poder expor o problema, esperar que a conversa que eu tive, né, ela seja filtrada de alguma forma pela pessoa, porque também você pode falar a pessoa entender B, você pode falar H, a pessoa entender J, né? Então tem que esperar para a pessoa filtrar, para a pessoa mudar o comportamento dela nas atitudes que estão incomodando, né? Porque aí era o momento dela falar as atitudes minhas que estavam incomodando, mas não falou, para que aí se normalize, para que aí a gente volte a ser um casal funcional, normal, carinhoso, amoroso, até o próximo B.O. E aí que eu acho a bruta da sacanagem, sabe? O diálogo num relacionamento é muito importante. É importante demais você conversar, você expor. E é difícil, sabe? Eu sei que é difícil. Porque quando você não tem uma pessoa que tem uma escuta ativa. O que é escuta ativa, gente? É quando você tá falando com uma pessoa, você fala assim, olha, vamos conversar, porque tá assim, 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 não tá legal. Precisamos conversar sobre o nosso relacionamento. A pessoa senta com você e fala, o que tá acontecendo? E olha nos seus olhos e presta atenção em tudo que você fala. E ela, ao invés de usar aquilo ali pra te... como se você estivesse atacando ela entende que você está ali vulnerável, entregando pra ela uma situação chata que tá te incomodando, que tá te deixando desconfortável, pro bem maior do relacionamento. Mas e aí quando você não tem essa escuta? Quando você vai conversar com a pessoa não te escuta. Quando você começa a falar, a pessoa já começa a te atacar, a pessoa já te ataca, porque ela acha que você está atacando ela e não ela acha que é pro bem comum do casal, pra melhora do relacionamento. E ela já te ataca, você não consegue falar, você sai como errada de uma coisa que você só queria resolver. Caraca, né? Isso é desgastante demais. E eu passei por muitas e muitas situações dessas, porque eu sou a pessoa do diálogo. Vocês já perceberam, né, gente? Eu sou a pessoa que vou ali conversar. Eu sou a pessoa que vai ali tentar resolver a situação, entendeu? Porque se tá me incomodando... Ai, deixa eu coçar aqui. Deixa eu dar uma coçadinha na minha mão aqui. Vou balançar vocês aí. Se a situação tá me incomodando... Gente, eu sei que eu mudei. Eu mudei meu comportamento, eu me conheço. Eu sei que eu não sou a melhor pessoa naquele momento no relacionamento. E aí, vai desgringolar tudo. Só que aí, gente, tem pessoas que não escutam, tem pessoas que acham que aquilo é ataque, tem pessoas... Nossa, pai. No meu relacionamento anterior a esse último que eu tive,
no começo, assim, durante um bom tempo, era muito bom. Porque, assim, mesmo que a pessoa não percebesse ou não me buscasse pra conversa, eu chegava pra conversar, a pessoa escutava, e se fizesse sentido pra ela, ela mudava. E ela mudava mesmo. Mudava mesmo. Aí eu falei, ainda falei muitas vezes assim, você é a primeira pessoa que eu vejo mudar. Primeira pessoa que muda. E muda assim, nunca mais desmuda, entendeu? Ela podia até cometer outros erros, ter outras situações. Mas aquela situação ali não acontecia mais. Porque ela aprendia. Ela entendia e aprendia e aplicava, né? Só que aí, gente, relação desgasta, tudo vai pro final mesmo, tudo acaba mesmo. E aí é isso, sabe? E aí, não sei nem como é que a gente chegou nesse assunto, vocês lembram? Eu não lembro. E aí é isso. Eu, infelizmente, tava com tava com problema na insônia. E aí, meu irmão falou assim pra mim, assim, pode ser que você, né, estava em alerta, muito em alerta, e agora que você não tem que se preocupar com essas situações, e que é a situação que eu sempre busco resolver, o seu corpo, a sua mente relaxou, o seu corpo relaxou, você não entende, o seu cérebro ele não entende mais que ele precisa ficar acordado, prestando atenção para não surgir uma briga, para não surgir uma situação em que ele vai precisar se defender, em que ele vai precisar estar alerta para poder correr, se for o caso, né? Porque o nosso cérebro é assim, gente. Ele é como se ele fosse um bicho selvagem, né? Uma parte do nosso cérebro. Se ele se sente ameaçado, ou ele ataca ou ele foge, entendeu? Então, assim, o meu cérebro ele estava sempre em alerta. Pô, se acontecer tal situação, vai dar um rolê brabo aqui, ou você vai ter que se defender, ou você vai ter que sair pular, filho. Pular correndo. E agora não tem nada que me ameace no meu subconsciente. Então, meu irmão falou, pode ser que você, agora, como você está tranquila, não se sente ameaçada, você consiga dormir. E eu falei assim, nossa senhora, como é que eu vou fazer, gente? O que vai fazer? Porque eu não quero ficar sozinha pra sempre, né? Eu tô passando por essa situação, mas eu não quero ficar sozinha pra sempre, não. Será que no meu próximo relacionamento eu não vou dormir de novo? Misericórdia, preciso dormir, gente. Preciso dormir, acordo cedo pra trabalhar. Aí meu irmão perguntou, né, se era só mesmo um sono, se eu não tava prostrada, se eu não tava sem vontade das coisas. Eu falei assim, esses últimos 2 dias aí, eu tava me sentindo muito baixo astral, sabe? Pensando muito, sentindo muita ausência, né? Falta de algumas coisas, mas aí logo eu vou lá e mas olha só, a situação era assim, acontecia isso. Então aí eu vou conversando comigo mesma, entendendo que isso foi o melhor a acontecer para ambas partes, né? Porque eu não posso falar só da outra pessoa. Eu também não estava sendo a melhor pessoa, né? Eu estava muito irritada, muito nervosa. Eu tava em alerta, entendeu? Porque tudo que eu ia conversar era como se estivesse atacando. Então, quando eu passava por situações em que eu precisava conversar, eu já não estava mais conversando. Eu já estava, assim, respirando fundo e pensando assim, ai meu Deus, se eu for falar, não vai ser bom. Então, assim, eu não tô afim. Então, o que eu faço? E aí eu fui deixando as coisas, sabe? Algumas coisas eu fui deixando, algumas coisas eu fui procrastinando para falar. E aí chegou um dia em que, né, é aquele negócio, o saco de pedra estourou, e aí as pedras vazaram no chão, e aí vamos resolver isso aqui, vamos catar essas pedras, resolver isso aqui, fomos, resolvemos, e aí decidimos que era melhor assim. E aí é isso, entendeu? Então assim, eu não tava sendo a melhor pessoa, mas também, né, aí agora eu fico conversando comigo mesma, olha, era assim, assado, você sabe que não tava legal pros 2 lados, sabe? Eu sou bem educada. Eu sou bem educada comigo, tá, gente? Porque se fosse antigamente, quando eu não era espiritualizada, quando eu não tinha, né, ainda começado a praticar autoconhecimento, nossa senhora, eu mesmo ia me esculachar na conversa. E olha que, sabe, igual eu falei, nesse período agora, em que eu me vi, né, sem paciência, retrucando mais, falando mais, brigando mais. Eu tava muito na defensiva de muita coisa, né? E aí eu acho que foi isso também que foi causando a minha insônia, sabe? Eu só sei que também eu tô fazendo reposição hormonal. E pra moça que falou, fala da sua reposição hormonal, eu vou falar.
tá? É porque eu tenho uma sequência de vídeo pra gravar, eu tô sem vergonha. Mas eu vou falar, tá? Eu vou mostrar os remédios, os hormônios, eu vou mostrar o remédio, falando isso tem até que comprar. Vou falar o que eu tava sentindo antes, como eu tô me sentindo agora, né? Em relação a tudo. Então, fica tranquila que eu vou falar. Eu não sei nem se ele vai ter uma continuidade aqui, porque o canal ele fala de tantas coisas, né? É mais sobre a vida mesmo, então não tem problema eu colocar esse tema. Bom, gente, é isso. O vídeo hoje, ele não é pra te dar grandes conselhos, né? Até porque, assim, quem sou eu pra dar conselho? Eu tô aqui contando a minha experiência e falando pra vocês que às vezes a gente precisa não. O relacionamento, ele precisa de diálogo. Precisa, é necessário, é obrigatório que tenha diálogo no relacionamento, porque senão vai por água abaixo, vai por água abaixo. Se tiver só uma pessoa que fala, vai por água abaixo. Olha só o meu caso, eu era a única que falava, foi por água abaixo. E nos dois relacionamentos, tá? Nos dois? Nos três, gente, no casamento também, eu era que falava. Depois no outro relacionamento que veio, eu era que falava. E agora, era eu que falava. Nossa, pai, gente, cansada de falar. Cansada de falar. Não tinha lembrado disso, não tinha pensado nisso. Ai, será que um dia eu vou encontrar alguém que queira sentar e resolver, que vire pra mim e fala assim, aqui, vamos sentar, vamos conversar, vamos tentar resolver as coisas aqui, eu tô vendo que você tá desconfortável, né? Eu também tô começando a ficar desconfortável. Vamos sentar aqui, vamos resolver pra gente ficar bem? Será que eu vou encontrar uma pessoa um dia que vai falar isso pra mim? Ih! Será que algum dia? Ai, ai, que coisa. Bom, gente, é isso, né? Então, assim, eu vou falar sobre a reposição hormonal que eu tô fazendo. E eu tenho muitas coisas, muitos vídeos pra gravar, mas vocês me desculpem porque a minha rotina às vezes é muito bagunçada mesmo, no sentido de trabalho, de horário, de chego aqui, tenho coisas pra fazer. Ai, olha só, já tá me dando sono. O que deve ser? Não deve ser nem 10 horas da noite. E já tá me dando sono, eu não tomei nenhum remédio, viu só? E aí é isso, gente. E assim, você sabe que toda vez que eu gravo vídeo pra vocês também, pra gente, né? Porque o vídeo não é só pra vocês, é pra mim também. O vídeo também me faz bem, o vídeo também me ajuda. Toda vez que eu conto das minhas experiências, eu escuto de novo as coisas que aconteceram comigo e eu reaprendo sobre as coisas que eu passei. Eu falo com vocês, mas eu também tô escutando, entendeu? Eu conto pra vocês, mas eu também tô revisitando aquela história. Eu falo com vocês, mas eu também tô vendo tudo de novo. E eu penso assim, olha, eu podia ter feito assim. Eu podia ter feito assado. Olha, na época eu não enxerguei isso. Agora eu tô vendo. Né? É igual a história da idealização. Gente, eu enxerguei assim, ó. O negócio, a mente abriu e eu enxerguei, sabe? E é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha ficado... Parece que ficou embolado, né? Estranho. Esses dias... A última coisa que eu vou falar. Esses dias, eu tava pensando assim, gente, eu gravei um vídeo. Parece que eu não falei nada com nada. E aí, depois eu fui assistir o vídeo. Fui assistir o vídeo depois. E eu falei assim, ué, gente, não é mesmo que o negócio encaixou? Né? Eu acho que assim, é Deus que vem, vai trazendo o negócio e vai encaixando e vai transmitindo a mensagem para quem precisa transmitir. Mas, espero que vocês me perdoem, porque eu tô fazendo esse vídeo aqui nessa hora doida, né? E talvez seja por isso, o sono já tá batendo. E eu tô ficando meio zureta. Gente, então eu vou encerrar o vídeo aqui. Espero que o vídeo tenha feito sentido na vida de vocês. Então, coloquem o diálogo como primordial no meio do relacionamento de vocês para que tudo dê certo. Espero que tudo dê certo para vocês. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. E tomara que esse vídeo ele tenha surtido alguma coisa para alguém, entendeu? E se não surtiu também tá bom, graças a Deus. É isso aí, fica com Deus, até o próximo vídeo e amo todos vocês. Beijo, tchau, até amanhã.